quem tem influenciado, quem te influencia? É uma coisa que nós não paramos para realmente analisar, paramos para refletir. Nós simplesmente hoje seguimos um monte de pessoas nas redes sociais, um monte de influenciadores, e nós não pensamos realmente se aquilo que nós estamos consumindo nos edifica ou somente é um monte de lixo que tem sobrecarregado o nosso cérebro de um monte de informações desnecessárias, que tem feito a gente se sentir menor ou menos, tem feito com que a gente viva nos comparando, que faça sempre com que a gente tome decisões erradas, como por exemplo no caso aí da Bets, né, os jogos de apostas, são coisas que estão muito em alta. E a gente percebe que isso tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas vidas. Não é simplesmente só um joguinho ou só uma brincadeirinha. Eu mesmo tenho casos de amigos próximos, de pessoas próximas de mim, que já apostaram dinheiro de Bolsa Família, já apostaram dinheiro do aluguel, apostaram dinheiro de conta, apostaram dinheiros que realmente iriam suprir a sua casa, a sua família, e ficaram sem esse dinheiro. Porque simplesmente uma ou duas ou três vezes que jogaram, ganharam um dinheirinho, ganharam outro dinheirinho, ficaram empolgados e por aquela adrenalina, aquela empolgação toda, apostaram mais dinheiro realmente que era um dinheiro importante ali para estar trazendo sustento para casa. Então a gente vê nesse contexto que muitas pessoas têm sido levadas, têm sido encarceradas em jogos de apostas e jogos de azar, e isso tem trazido uma destruição muito grande. Qual a reflexão que eu quero trazer aqui hoje? O primeiro ponto: quem influencia, quem te influencia? Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos pessoas não perfeitas, mas pessoas seladas pelo Espírito Santo, pessoas que o Espírito de Deus faz morada. Então, nós passamos por transformações, por curas durante toda a nossa vida, onde nós vamos sendo aprimorados ao decorrer da nossa trajetória. E o diabo, ele tem como manipular situações usando pessoas ao nosso redor ou soprando coisas em nossos ouvidos, mas não mais nos usando como ferramenta, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Já pessoas que não servem a Deus, elas não são a habitação do Espírito Santo. Pessoas que não são salvas, pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, não são a habitação do Espírito Santo. Tanto bem quanto mal, tanto Deus quanto o diabo pode utilizar essas pessoas como ferramenta em algum momento para falar com alguém, para levar alguém para um caminho X ou um caminho Y. E isso é uma coisa que a gente tem que ter uma vigilância. Por quê? Quem nós estamos seguindo nas redes sociais pode nos influenciar, estar sendo usados por pessoas para nos influenciar a fazer algo maligno, algo ruim, algo mal. Não porque necessariamente essa pessoa é satânica, maligna. Existem os que são? Existem os que são. A gente tem que ser realista e assumir que existe. Mas existem os que estão ali no engano, porque como a própria Bíblia diz nesse versículo que eu vou colocar aqui, as pessoas que não estão em Cristo, que não são salvas, elas estão adormecidas espiritualmente. Ou seja, elas veem, sim, a perspectiva humana, elas estão carnalmente vivas, mas elas estão espiritualmente mortas, adormecidas. Elas não têm a capacidade de ver nessa perspectiva espiritual e entender que elas estão sendo usadas ali pelo mal para levar pessoas para o mau caminho. E como diz essa palavra aqui em Mateus 18:7, ai daqueles que levam os outros a pecar, é inevitável que aconteçam tropeços, mas ai do homem por quem eles acontecem. Então é natural na nossa trajetória humana que nós vamos tropeçar, nós vamos errar. E tá tudo bem, Deus entende, Deus nos perdoa e nós temos consequências dos nossos erros. Só que nós temos que entender se nós temos usado da nossa influência para levar pessoas para esse mau caminho. Nós estamos sendo ferramenta para levar pessoas para a destruição? Nós temos influenciado pessoas a fazer o quê? A serem quem? Quais mudanças nós temos promovido na vida de pessoas? Então nós temos que ter essa reflexão sobre nós também. E sobre quem nós acompanhamos, que nos influencia, também fica aí essa questão. O que eles têm feito com que a gente faça? Muitas das vezes nós estamos sendo manipulados a fazer o quê? Então, Deus diz aqui, ai do homem por quem esses tropeços acontecem. Por quê? Essa pessoa está levando você para o caminho da morte. Você pode não ter essa visão hoje de que realmente o pecado ele leva à morte, mas ele leva à morte. E não só falando de morte carnal, mas a morte do espírito mesmo. Então, imagina só, poxa vida, hoje quantas consequências que você não tem de decisões e de atitudes pecaminosas que você tem na sua vida. Quantos sofrimentos que você não pega para si mesmo por conta de escolher o pecado.
E também entra um outro versículo aí nessa questão. Por quê? Essas pessoas, elas influenciam pessoas a ir para um caminho maligno. Por quê? Porque a raiz de todos os males é o dinheiro, como diz em 1 Timóteo 6, que é esse versículo que eu vou pôr aqui embaixo para você. E o que isso significa? Essas pessoas não estão preocupadas se realmente isso vai agregar na sua vida, se isso vai gerar transformação, se isso vai ser bom para você, se isso vai edificar sua vida, edificar sua família, se isso vai realmente te ajudar. Elas estão preocupadas com o dinheiro que vai entrar no bolso delas. E, infelizmente, nós temos um problema hoje, que é o imediatismo. As pessoas querem dinheiro para ontem, é emergencial. E se você tem a necessidade de vencer, você tem se comparado, achado que você é menos do que essas pessoas, porque você não venceu, porque você não é um vitorioso, uma vitoriosa, porque você não tem dinheiro, você não tá rico, milionário, eu deixei um vídeo aqui fixado no card para você assistir, onde você vai descobrir por que você tem essa necessidade de ser admirado, de provar que você é incrível, que você é maravilhoso, maravilhosa. Eu tenho certeza que vai falar muito com você. Não só por ganância, mas muitas das vezes por emergência. Você precisa suprir sua família, você precisa suprir sua casa, você precisa de uma coisa, uma comida, comprar alguma coisa, pagar uma conta. Então, essa emergência faz com que a gente caia em muitos golpes, com que a gente se envolva em coisas ilícitas, com coisas más. Então, a gente tem que estar constantemente vigiando realmente para entender aonde nós estamos pisando, quais passos nós estamos dando. E ser mais vigilantes, e ser mais sábios nessas decisões. Então, em primeiro lugar, não está o outro, o bem que eu estou fazendo, ou realmente entender o mal que eu posso estar promovendo, mas sim o que eu ganho com isso. E isso vem da raiz do egoísmo, do orgulho, o pecado da cobiça. Então, tudo isso é pecaminoso. Então, realmente, quem tem influenciado, quem te influencia? É Deus? Eu acredito que não. Porque Deus não iria instigar pessoas a pecar. Deus não iria levar pessoas para um caminho maldito de destruição. Porque hoje nós temos, infelizmente, a perspectiva de que dinheiro é fácil, dinheiro tem que ser fácil, dinheiro tem que ser de repente. Sempre teve essa cultura através de jogos de loteria, né? Todos esses joguinhos que as pessoas sempre tentaram jogar, porque todo mundo quer dinheiro fácil, entende? Mas isso com a internet se propagou ainda mais. Então hoje milhares de pessoas caem em golpes de cursos, golpes de vários tipos de coisas, de crédito, de dinheiro. Você vai ganhar X, você vai ganhar um crédito tal. Enfim, esses jogos também de apostas, como bets. As pessoas têm caído em diversos golpes realmente por tanta ganância, por tanta cobiça do dinheiro, e por querer isso tão rápido, não ter uma visão de construção. Eu, com sabedoria, vou construir. Eu vou dar um passo de cada vez, eu vou construir algo sólido, uma fonte de renda. Eu não vou querer uma magia, algo mágico que vai cair do céu e de repente enriquecer. Não, eu vou realmente construir isso. Por quê? Essa construção exige esforço. E muitas das pessoas hoje têm preguiça, não quer se esforçar para construir alguma coisa, quer simplesmente que aconteça, que ganhe dinheiro, que cai no colo. Mas muitas das pessoas que hoje nós ficamos nos comparando, elas ou ganharam dinheiro ilícito, ou elas enriqueceram construindo algo. Então elas passaram anos construindo algo que ninguém viu e que você diz que de repente o fulano ficou rico, mas não foi de repente, foi uma construção. Então é isso que nós precisamos ter de visão. Não foi de repente, foi uma construção, ou foi através de algo lícito, o que hoje muitas pessoas também enriquecem dessa forma. Então você tem que escolher de que lado você vai estar. Você vai realmente seguir aquilo que Deus tem para você, vai realmente caminhar em cima de princípios, vai deixar Deus trabalhar na sua vida para que você tenha um caminho de honra, ou você vai viver um caminho de destruição? Esse é o primeiro ponto, onde você tem que analisar o que realmente essas pessoas têm te influenciado a fazer, que caminho elas têm te influenciado a seguir. E o segundo ponto é, você tem usado a sua influência para quê? Dentro do seu contexto, mesmo que você não seja um influenciador, uma influenciadora, e tá todo dia falando no Instagram com um monte de gente, no Facebook, papapá, fazendo live, você, dentro do seu contexto de trabalho, de amigo, de família, você tem influenciado as pessoas a fazer o quê? Você tem levado pessoas para um caminho de destruição? Para um caminho onde elas estão satisfazendo a própria carne? Onde elas estão fazendo coisas ruins? Onde elas estão buscando caminhos tortuosos? Então preste bem atenção à forma como você tem usado da sua influência. Porque nós estamos aqui para usar a nossa influência para manifestar o reino dos céus. Para levar transformação, cura, amor, paz, libertação, sabe? Acolhimento. A gente tem que passar para as pessoas a visão de sabedoria, de perseverança, de amor, de paz. Perfeição não vai ter, você não vai achar perfeição humana.
Mas você vai encontrar pessoas que estão realmente comprometidas todos os dias a serem melhor do que ontem. E isso sim, são pessoas que estão caminhando na palavra de Deus, que estão caminhando com o Espírito Santo, que estão querendo um comprometimento com Deus. E isso vai levar para as pessoas realmente uma mensagem, vai influenciar pessoas somente de você estar vivendo uma vida de transformação, onde você constantemente tem sido transformado. E infelizmente, muitas pessoas que estão afundadas em jogos de apostas, estão entrando num estado, psicologicamente falando, de desespero, de pânico, onde elas estão sendo inconsequentes, gastando todo o seu dinheiro, como essas reportagens que eu estou colocando aqui para você, essas matérias que saíram sobre pessoas que realmente é um número preocupante. Muitas pessoas realmente que jogam esses joguinhos de apostas, elas têm pensamentos e intenções, elas passam por muitos problemas psicológicos porque elas estão muito envolvidas com essas apostas. E é isso que eu quero dizer para você. Você acha que o mal não quer que você quer que você seja inconsequente, destrua sua família, destrua sua própria vida? Então, realmente, você tem que parar para analisar, diante de tantas informações que eu estou trazendo aqui, sobre esses versículos da palavra de Deus, sobre essa questão das matérias que têm saído, sobre esses jogos de apostas. O que realmente você quer para sua vida? Você quer viver uma vida de destruição? Você quer realmente continuar acompanhando pessoas que têm influenciado os outros a viver se comparando, a viver se achando que sua vida é menos, que sua vida é horrível, a fazer com que você tome decisões que você não quer, a fazer você achar que uma coisa é boa e ela não é boa, ela é ruim? Ou você quer realmente seguir pessoas ali, acompanhar pessoas que te edificam, que são boas para você, que realmente podem agregar na sua vida uma transformação, uma rotina leve, algo que não te leve à comparação, independente do que elas vivam, elas tragam esse contexto de humildade, de respeitar os processos, de respeitar o tempo. Então, pare para refletir um pouco sobre isso, sobre esses dois pontos. Quem influencia, quem te influencia. Quem você tem seguido, quem te influenciado. E a que elas têm te influenciado. E segundo ponto, como você tem influenciado pessoas. Você tem influenciado essas pessoas a quê? Então, pense sobre isso. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você acha disso. Eu quero conversar com você sobre isso. Deixa o like aí para mais pessoas assistirem esse vídeo. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias hoje que têm sido destruídas. Pessoas que estão afundadas nesse tipo de vício. Pessoas que têm sido influenciadas por influencers que não têm agregado em nada, que têm arrastado multidões para o inferno, sabe? Então, propaga esse vídeo deixando esse like. Me ajude a propagar esse vídeo. E outra coisa, se inscreva no canal. Porque aqui, se você que é uma pessoa que não quer continuar sendo a mesma, que quer ser transformada, que quer mudar, que quer realmente fazer a diferença no mundo, que quer ser uma pessoa que é disruptível, sabe, que tem sabedoria, que realmente vai construir uma vida sólida e sábia, já se inscreva no canal, porque eu vou trazer muitos conteúdos aqui que vão gerar transformação na sua vida. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com algo mais valioso que está por dentro. Então é isso, espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.